Ores Baratheon. O bom parte 9. O reinado de Ores e Baratheon. O rei que reconstruiu Westeros. O reinado de Ores e Baratheon durou 42 anos. Não foi o reinado mais longo da história de Westeros. O velho rei Jaehaerys Targaryen governou por 55, mas foi, segundo mestres e septões e homens comuns, o mais justo, o mais pacífico, o mais bom. Ores assumiu o trono aos 15 anos, com o reino fraturado por guerras e dívidas. Entregou o trono ao herdeiro Aegon aos 57, com Westeros unido, próspero e livre da ameaça dos mortos. No meio desses 42 anos, ele fez muitas coisas. Construiu estradas que ligaram Porto Real ao norte, ligaram o ocidente ao oriente, ligaram vilarejos esquecidos ao resto do mundo. Reformou a lei para proteger camponeses contra nobres abusivos, uma medida tão impopular entre os senhores que Ores precisou de 2 mãos, Eddard Stark depois Robb, para convencê-los de que não era uma ameaça, mas uma oportunidade. Um camponês saudável trabalha mais, dizia Ores. E paga mais impostos. Vocês querem impostos ou querem reclamar? Os nobres reclamavam, mas pagavam. Estabeleceu uma escola de mestres em Porto Real, não para os privilegiados, mas para qualquer menino ou menina com talento e vontade. As primeiras turmas tinham maioria de filhos de ferreiros, estalajadeiros e pescadores. A segunda turma já tinha filhos de nobres que perceberam que conhecimento valia mais que títulos. O saber não ocupa lugar, dizia Ores. Ocupa a mente. E mentes ocupadas não têm tempo para guerras tolas. Negociou a paz com bravos, com Lys, com Myr. Abriu rotas comerciais que trouxeram sedas, especiarias e conhecimentos das cidades livres. Westeros deixou de ser o fim do mundo para ser o centro do mundo. Mas nada disso teria sido possível sem o apoio de sua família. Sua esposa. Seus filhos. Herdeiros de um reino que ele pretendia deixar maior do que encontrou. A rainha Sansa Stark provou ser a rainha que Westeros não sabia que precisava. Nos primeiros anos, o povo a via como a princesinha do norte, bonita, educada, mas frágil. Aos poucos, descobriram seu aço. Sansa organizou a rede de esmolas que alimentou os órfãos da longa noite. Criou um código de conduta para as damas da corte, não sobre como curvar ou sorrir, mas sobre como administrar terras e finanças enquanto os maridos guerreavam. Uma mulher pode segurar uma espada ou uma caneta, dizia ela. Ambas perfuram. Ela deu à luz 6 filhos ao longo dos anos. Cada gravidez foi difícil. O corpo de Sansa, esguio e delicado, não fora feito para parir exércitos. Mas ela persistiu. Por amor a Ores. Por amor ao reino. Porque acreditava que o futuro precisava de herdeiros com o sangue do lobo e do dragão. Entre um parto e outro, ela governou. Entre uma reunião do conselho e outra, ela amamentou. Entre uma crise política e outra, ela cantou canções de ninar. Ores a chamava de minha muralha, porque sem ela, ele teria desmoronado. Sansa chamava Ores de meu verão, porque ele a aquecia mesmo nos invernos mais frios. Os 6 herdeiros Aegon Baratheon, o primogênito nascido em 316 DC, no auge da reconstrução de Westeros. Aegon saiu do ventre da mãe com os olhos abertos, como se já estivesse pronto para governar. Os mestres chamaram aquilo de milagre dos 7. Ores chamou de teimosia Stark. Ele herdou o cabelo negro do pai, sem a mecha prateada, para a decepção secreta de Rhaenys, e os olhos azuis da mãe. Alto, forte, bonito na maneira rústica dos Baratheon. Não era tão inteligente quanto o pai, mas era mais determinado. Não era tão carismático quanto a mãe, mas era mais leal. Ores o preparou desde cedo. Um dia, isso tudo será seu, dizia, apontando para o mapa de Westeros. As montanhas, os rios, as cidades, as pessoas. Não as governos com punho de ferro. Governo com mão aberta. Com acolhimento. Aegon escutava, aprendia, mas guardava as próprias opiniões. Havia nele uma centelha rebelde, uma teimosia que lembrava os primeiros Baratheon. Ores via isso com orgulho e preocupação. Ele vai ser melhor do que eu, dizia Sansa, à noite, na cama. Ou pior, respondia Sansa, pragmática. Mas nosso dever é ensiná-lo a escolher.
Aegon foi nomeado cavaleiro aos 16 anos. Casou-se aos 20 com uma senhora das terras fluviais, Margaery Tyrell, sim, a mesma que outrora flertara com Renly. O tempo e a política fazem coisas estranhas, e teve 3 filhos antes de Ores entregar o trono. Quando a coroa finalmente tocou sua cabeça, Aegon já estava pronto. Ou tão pronto quanto qualquer um pode estar. Visenya Baratheon, a aventureira nascida em 319 DC, 3 anos depois de Aegon. Se o irmão mais velho era o futuro rei, Visenya era o futuro problema. Ela nasceu com cabelos completamente prateados, como os Targaryen de antigamente, e olhos violeta tão escuros que pareciam negros. A mecha negra Baratheon aparecia apenas na ponta da franja, como uma piscadela para a história. Aos 7 anos, fugiu do quarto para ver os dragões de Daenerys. Aos 10, roubou uma espada do arsenal e desafiou um mestre de armas para um duelo. Aos 13, declarou que não queria se casar, queria navegar. Para onde? Perguntou Ores, tentando manter a calma. Para o leste. Para a sombra. Para onde ninguém foi. Ores suspirou. Sente-se. Vamos conversar. Conversaram por horas. Sobre dever, sobre família, sobre a diferença entre liberdade e fuga. No final, Ores fez uma proposta. Visenya poderia navegar, mas apenas depois dos 16. E apenas com escolta. E apenas retornando a Porto Real uma vez por ano. Você está me prendendo, pai. Estou te protegendo. O mundo é perigoso, Visenya. Eu estive lá. Por isso que você tem cicatrizes. Por isso que estou vivo. Visenya aceitou. Aos 17 anos, partiu em seu próprio navio, o Tempestade Prateada, com uma tripulação escolhida a dedo. Navegou para além de Cart, para além de Ashai, para lugares cujos nomes ninguém sabia pronunciar. Enviava cartas de vez em quando. Histórias de cidades flutuantes, de homens-pássaro, de mares que brilhavam à noite. Encontrei um lugar onde os dragões ainda voam, escreveu uma vez. Pequenos. Verdes. Mansos. Acho que Daenerys gostaria. Ores guardava cada carta em uma caixa de cedro. Nos dias tristes, relê todas. Visenya nunca se casou. Nunca teve filhos. Mas teve aventuras suficientes para preencher 3 vidas. Quando finalmente retornou a Westeros, já velha, já cansada, com o cabelo prateado agora branco, sentou-se ao lado do leito de morte de Ores e segurou sua mão. Eu vi o mundo, pai. Você me deu isso. Você se deu isso, respondeu ele, com a voz falhando. Eu só não fechei a porta. Ela chorou como não chorava desde os 7 anos. Ele é Baratheon, a sábia nascida em 322 DC. Ele foi a única dos filhos a herdar a mecha prateada do pai, uma mecha generosa, que corria do centro da testa até a nuca, como uma cascata de lua sobre o cabelo negro. Seus olhos eram verdes, verdes como os de sua avó Rhaenys, os olhos que viram o massacre de Dorne e sobreviveram. Ela não gostava de espadas. Não gostava de navios. Não gostava de política. Gostava de livros. Outra mestrez. Perguntou Ores, quando ele anunciou que queria estudar na cidadela. Sou mulher. Eles não aceitam mulheres. Eles vão aceitar. Ores enviou uma carta à cidadela e Oldtown. Não foi uma ordem, ele raramente dava ordens diretas aos ministros. Foi uma solicitação. Educada. Respeitosa. Acompanhada de uma doação generosa para novas instalações de pesquisa. Ele foi aceita. Tornou-se a primeira mulher ministra em 300 anos. Estudou venenos e antídotos. Estudou a longa noite, entrevistando sobreviventes, catalogando relatos, criando um tratado que seria usado por séculos para identificar os primeiros sinais do retorno dos caminhantes. Eles podem voltar, disse ela ao pai, em uma visita rara a Porto Real. Os mortos podem voltar. Precisamos estar preparados. E como nos preparamos? Vidro de dragão. Aço valeriano. E conhecimento. Muito conhecimento. Ele morreu solteira, sem filhos, mas deixou um legado que salvou milhares de vidas. Sua enciclopédia sobre a longa noite foi traduzida para todas as línguas de Westeros e além. Nas raras vezes em que Ores se sentia orgulhoso demais de suas conquistas militares, lembrava de Ilha.
Ela curou mais do que eu matei, dizia. Ela é a verdadeira heroína da família. Lucas Baratheon, o cavaleiro nascido em 325 DC. Lucas foi o filho que Orys não esperava. Chegou depois de 3 filhos, 2 homens, uma mulher, e a princípio parecia redundante. Mas Lucas provou que cada filho tem seu propósito. Ele herdou o físico Baratheon em sua forma mais pura, alto, largo de ombros, mãos grandes como pás de ferro. Seu cabelo era negro como a noite, sem nenhum traço de prata. Seus olhos eram azuis, mas não o azul suave de Sansa. Um azul gelado, duro, como o gelo da muralha. Você parece um guerreiro, disse Barristan Selmy, já velho e aposentado, ao vê-lo pela primeira vez. Um guerreiro antigo. Dos que construíram o reino. Lucas levou isso como o maior elogio de sua vida. Ele se dedicou à espada como os outros se dedicavam aos livros ou navios. Treinava 10 horas por dia. Derrotava todos os oponentes. Aos 15 anos, já era melhor do que Sor Barristan na mesma idade, e Barristan era uma lenda. Ele não tem o coração do pai, observou Sansa, preocupada. Ele luta por glória. Não por dever. A glória passa, respondeu Orys. O dever fica. Ele vai aprender. Lucas aprendeu. Aprendeu quando viu camponeses morrendo em uma enchente no Tridente, e cavalgou pessoalmente para salvá-los, arriscando a própria vida. Aprendeu quando defendeu uma vila de saqueadores, e recusou qualquer recompensa, dizendo que honra não se paga com ouro. Aprendeu quando seu irmão Aegon precisou de um comandante militar para lutar contra uma rebelião menor nas terras ocidentais, e serviu com lealdade, sem nunca questionar a autoridade do rei. Lucas nunca se tornou rei. Mas se tornou o melhor cavaleiro de sua geração. Casou-se com uma nobre de Ponta Tempestade, teve 4 filhos, e passou seus últimos anos treinando a próxima geração de guerreiros. No seu túmulo, Orys mandou gravar: aqui jaz Lucas Baratheon. Ele lutou por glória, mas viveu por dever. Descanse em paz, guerreiro. Eddard Baratheon, o diplomata nascido em 328 DC. Eddard foi nomeado em homenagem ao avô, o grande Eddard Stark, que ainda servia como mão do rei quando o menino nasceu. Infelizmente, o velho lobo morreu quando Eddard tinha apenas 3 anos, vítima de uma febre que nenhum mestre conseguiu curar. O menino cresceu ouvindo histórias sobre o avô, sobre sua honra, sua justiça, sua recusa em curvar-se a tiranos. Você tem o nome dele, dizia Orys. Agora precisa provar que merece. Eddard provou. Ele não era forte como Lucas, nem inteligente como ele, nem aventureiro como Visenya. Era paciente, calmo, um ouvinte. O tipo de pessoa que fazia os outros se sentirem confortáveis. Você seria um ótimo diplomata, disse Petyr Baelish. Sim, Mindinho ainda vivo, ainda sorrindo, ainda tramando, mas agora encurralado por Orys em um cargo sem poder real. As pessoas confiam em você. Não sei porquê. Você nem é particularmente carismático. Talvez as pessoas confiem em mim exatamente porque não sou carismático, respondeu Eddard. Carisma engana. Paciência não. Eddard serviu como embaixador do rei em Braavos, nas cidades livres, até mesmo em Dorne, onde ninguém confiava em Baratheons, mas todos confiavam no jovem Ned. Casou-se com uma senhora de Myr, trouxe a esposa para Westeros, e teve 3 filhos. Escreveu um livro sobre negociação internacional que se tornou padrão nos currículos da cidadela. Meu filho mais quieto, dizia Orys, nos jantares de família. E o mais perigoso. Um sorriso de Eddard vale mais que 1000 espadas. Eddard sorria. Não confirmava. Não negava. Apenas observava. Daenerys Baratheon, a sonhadora nascida em 331 DC. A última filha. Quando Daenerys nasceu, Orys já tinha 40 anos. A guerra estava distante. A paz era uma realidade cotidiana. Westeros respirava sem sustos. Ela recebeu o nome da grande tia-avó, a mãe dos dragões, que ainda vivia em Pedra do Dragão, velha, sábia, com Drogon dormindo ao seu lado como um gato gigante. Daenerys, a mais nova, cresceu ouvindo histórias de dragões, de heróis, da longa noite. Mas ela não queria ser heroína.
Queria ser contadora de histórias. Pai, me ensina a escrever. Você já sabe escrever. Me ensina a escrever bem. Oris a ensinou. Passava horas com Daenerys na biblioteca, lendo poemas antigos, discutindo metáforas, reescrevendo finais que não tinha dado certo. Nem toda a história precisa de um final feliz, dizia Oris. Toda a história precisa de um final justo, respondia Daenerys. Mesmo que doloroso. Ela escreveu a crônica oficial do reinado do pai. Passou 10 anos pesquisando, entrevistando, viajando por Westeros para ouvir relatos de pessoas comuns. O resultado foi um livro de 1000 páginas, intitulado simplesmente O Bom. Não vendia espadas. Não contava batalhas com riqueza de detalhes. Contava sobre a escola de Porto Real, sobre as estradas que uniram o reino, sobre a menina que não tinha o que comer e recebeu pão da mão do rei. O povo amou. Os nobres odiaram. Daenerys não se importava. A verdade não precisa ser amada, disse a Oris, quando ele a abraçou após a publicação. Apenas precisa ser contada. Ela nunca se casou. Dizia que seu marido era a escrita, seus filhos as histórias, seu castelo as bibliotecas. Morreu velha, cercada de livros, com um sorriso nos lábios. A última frase que escreveu, em um pergaminho abandonado pela cabeceira da cama, foi: ele era bom. Não porque nunca errou, mas porque sempre tentou acertar. O rei velho Oris viveu até os 57 anos. Seu corpo, outrora forte e imponente, foi se curvando com o tempo. As cicatrizes da guerra doíam nos dias frios. A perna esquerda, quebrada na queda contra Viserion, nunca curou completamente, ele mancava quando ninguém olhava. Mas seus olhos, os olhos azuis, tão azuis que pareciam feitos do céu de verão, continuavam brilhando. No último ano de seu reinado, Oris convocou o pequeno conselho e anunciou: vou abdicar. O silêncio foi ensurdecedor. Vossa Graça, começou Robb Stark, agora mão do rei após a morte do pai. Aegon está pronto. Tem 39 anos. Governou metade do reino enquanto eu descansava. É hora. E o senhor? Perguntou Sansa, que ainda estava na sala, sempre na sala, a rainha, sua parceira de todas as horas. Vou descansar, respondeu Oris. Vou pescar. Vou ler. Vou brincar com meus netos. Vou finalmente ser apenas Oris. Não o rei. Apenas um homem. Sansa apertou sua mão. Você nunca foi apenas um homem, disse. E nunca será. Mas pode tentar. A coroação de Aegon segundo a cerimônia foi simples, por ordem do próprio Oris, que detestava pompas inúteis. O alto septão, um homem novo, mais jovem, mais aberto às mudanças do reino, colocou a coroa na cabeça de Aegon. Rei dos Ândalos, dos Rhoynar e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do reino. Aegon ergueu a cabeça. Oris, sentado em um trono menor ao lado da rainha-mãe Sansa, aplaudiu. Visenya, que viajara do leste para a ocasião, assobiou. Ele, velha e sábia, anotava tudo em seu diário. Lucas, imponente em sua armadura, chorou, o guerreiro de gelo, em prantos. Eddard traduzia o evento para diplomatas estrangeiros. Daenerys já estava escrevendo o primeiro capítulo de seu novo livro. Os dragões, agora só Drogon, velho, cansado, mas ainda majestoso, sobrevoou Porto Real, soltando um rugido que ecoou por todo o continente. Daenerys Targaryen, a primeira, a mãe dos dragões, observava da janela de pedra do dragão, com lágrimas nos olhos. O ciclo continua, murmurou. Os reis morrem. Os dragões envelhecem. Mas Westeros permanece. O descanso do bom rei Oris viveria mais 12 anos após a abdicação. 12 anos pescando no rio Socorro. 12 anos lendo livros de história, sempre história, nunca poesia. 12 anos observando seus netos crescerem, os filhos de Aegon chamavam-nos de avô-rei, e ele ria todas as vezes. 12 anos ao lado de Sansa. Ela morreu primeiro. A rainha do norte, a parceira de uma vida, a mãe de seus 6 filhos, adormeceu em uma tarde de primavera e não acordou. Os meistres disseram que foi o coração. Oris disse que foi a saudade antecipada.
Ela me amou demais, sussurrou, no funeral. Amou demais para ficar sem mim. Oris morreu 6 meses depois. Seu corpo foi encontrado no Jardim Real, sentado no banco de pedra onde Sansa gostava de ler. Ele sorria. Suas mãos estavam entrelaçadas, como se estivesse segurando-as de alguém. A lápide que Aegon mandou gravar dizia: aqui jaz Oris Baratheon, primeiro de seu nome, o bom. Ele reinou com justiça, amou com verdade, morreu com paz. Que os deuses antigos e novos o guardem, que os homens se lembrem dele. Sempre. O legado nos séculos seguintes, o reinado de Oris e Baratheon seria lembrado como era dourada de Westeros. Poetas cantaram suas canções. Mestres escreveram seus tratados. Crianças aprenderam suas histórias nas fogueiras do inverno. Mas o verdadeiro legado de Oris não estava nos livros ou nas estátuas. Estava nos filhos. Em Aegon, o rei que continuou seu trabalho. Em Visenya, a aventureira que mostrou que Westeros não era o fim do mundo. Em Elia, a sábia que curou mais do que as espadas feriram. Em Lucas, o cavaleiro que aprendeu que dever é maior que glória. Em Eddard, o diplomata que abraçou em vez de guerrear. Em Daenerys, a sonhadora que contou a verdade. Ele era bom, escreveu Daenerys, a última frase de seu livro. Não porque nunca errou, mas porque sempre tentou acertar. E talvez seja isso. Talvez a bondade não seja a ausência do erro. Talvez a bondade seja a persistência em tentar. Todos os dias. Até o fim. Fim da parte 9. Fim de Oris Baratheon, o bom.